Ok, pessoal, voltando aqui, vamos terminar de ver esses conceitos do Service Strategy e, se der tempo, alguns dos seus processos relevantes aqui para o nosso estudo, ok? Vamos lá, esse conceito daqui é o de tipos de implementação de gerenciamento de serviços. A Aito diz que existem várias estratégias para você implementar o gerenciamento de serviços de TI. Sua empresa pode adotar várias estratégias na realidade dela, mas que normalmente essas estratégias elas seguem um de 4 padrões sugeridos pela Aito, né, de acordo com a situação da empresa. Então vamos lá, o primeiro padrão é o modo Even Kill. Eu não traduzi isso daí, pessoal, por duas razões, né? Primeiro que não existe ainda uma tradução oficial da Aito, né? E provavelmente quando traduzirem isso daí, a tradução ela não vai ser literal. Então eu não quis colocar uma tradução literal aqui, acho melhor esperar a tradução oficial sair. Se fosse traduzir isso daqui literalmente, seria modo quilha equilibrada. Quilha é aquela parte inferior de um barco à vela, por exemplo, centralizada do barco, né, que fica ali submersa na água. Isso é uma quilha de um barco. Quem já velejou conhece esse termo, certo? E even seria isso, né, equilibrado ou igualitário, né? Isso daí nada mais é, pessoal, do que uma analogia, um termo utilizado pela Aito para descrever um barco à vela que está num clima calmo. Num mar que está numa calmaria, que não precisa de nenhuma técnica especial para se manter equilibrado esse barco. Os ventos são favoráveis, a navegação ela é simples. Isso aí nada mais é do que uma analogia da Aito para dizer que a sua empresa se encontra num momento tranquilo. Você não precisa de nenhuma grande intervenção nela para alcançar os objetivos organizacionais dessa empresa, certo? Então, se sua empresa se encontra num modo even kill, ela se encontra nesse momento calmo. E aí o foco de uma empresa que atua nesse padrão de implementação de gerenciamento de serviços é mais na melhoria contínua do gerenciamento de serviços, né? Você já tem processos de gerenciamento de serviços implantados e você quer melhorar eles continuamente. Você não tem grandes questões a serem tratadas, é mais em melhorar um aspecto ou outro desses processos de gerenciamento de serviços, porque você já está num modo ali de calmaria, os ventos são favoráveis à sua empresa. Beleza. O modo Trouble, como o próprio nome está falando, é um modo de problema. Essas organizações que estão nesse padrão Trouble, elas reconheceram que existe alguma fraqueza ou problema significativo com a maneira pela qual os serviços delas são gerenciados. Isso geralmente se manifesta através de algum sintoma, né? Através de, por exemplo, falhas repetidas, mudanças não confiáveis, clientes insatisfeitos, escassez de capacidade, descontrole e assim por diante. Okay? Seja qual for o sintoma, a administração de uma empresa que está nesse modo Trouble, ela entende que precisa tomar alguma ação significativa, certo? Então o foco nesse caso é de construir soluções, tomar ações que resolvam os problemas imediatos que estão afetando a empresa naquele momento. Isso é outro tipo de implementação de gerenciamento de serviço. O foco vai ser outro, vai ser em resolver problemas e não em melhorar continuamente, como o modo Even Kill que a gente viu ali em cima, certo? Beleza, e tem mais dois modos, pessoal. Tem o modo Growth, né, um modo de crescimento, que é o seguinte: organizações nesse modo de crescimento aí, agora elas tomaram a decisão estratégica de melhorar ou mudar a organização significativamente durante um período planejado. Então, por exemplo, essa organização ela pode estar se expandindo em novos mercados, estabelecendo novas linhas de negócio ou melhorando o desempenho da organização como um todo. Então, já que essa organização ela quer crescer, ela quer melhorar holisticamente, globalmente os seus processos e não um processo específico, então ela entra nesse modo Growth, esse modo de crescimento. O foco aí vai ser na implementação de frameworks de melhores práticas, né? Porque aí você vai ter todas essas boas práticas da Aito auxiliando essa organização a crescer pouco a pouco, né? O modo Growth é um crescimento paulatino, é um crescimento devagar, que você vai criando novos mercados, estabelecendo novas linhas de negócio. Então aí o foco vai ser em implementar boas práticas de frameworks de governança, como Aito, como COBIT, como CMMI e outros frameworks. É engraçado que no modo Trouble, no modo de problema, que a gente acabou de ver ali no slide passado, a Aito diz que se a sua empresa se encontra nesse momento de crise, né, nesse momento de fraqueza, de problema, não é interessante que você comece a aplicar boas práticas de frameworks como Aito, como COBIT, como CMMI. É interessante, né, a Aito dizer isso, porque ela mesma reconhece que se sua empresa estiver no modo de problema, no modo de crise, o foco é de apagar incêndio.
o foco é de resolver os problemas mais críticos o mais rápido possível. E nesse momento não é a hora de você estar pensando em práticas estruturadas da IT, porque essas coisas levam tempo. Você pode até cair numa armadilha de tentar comprar uma solução IT, cara no mercado, que não vai resolver o seu problema naquele momento. Beleza, isso era o modo Trouble. Aqui no modo Growth, aí já é diferente, Aí beleza, você está no modo onde você quer crescer de forma planejada. Então beleza, aqui o foco vai ser na implementação de frameworks de melhores práticas, ok? Só que o crescimento no modo Growth ele é um crescimento lento, ele é um crescimento planejado. O último modo, o último padrão é o de mudança radical, Radical Change, que aí o foco é na transição da organização. Essas organizações aí de Radical Change, elas estão passando por uma mudança fundamental, Por exemplo, elas podem estar terceirizando completamente a sua TI. Elas podem estar passando por um processo de fusão, um processo de aquisição, De novo, é um modo, um padrão de mudança, assim como o modo de growth, de crescimento. Só que com duas diferenças fundamentais, Aqui no modo de mudança radical, essa fase de planejamento ela tem que ocorrer muito mais rapidamente. A implementação ela pode até ser um pouco mais lenta, mas as decisões de planejamento elas têm que ser tomadas rapidamente, porque normalmente a empresa está passando por uma radical change, por uma mudança radical. E aí você vai ter gerentes seniors gerenciando, fazendo a governança em cima da transição dessa organização. Então o foco vai ser justamente na transição dessa organização, que pode ser uma transição, inclusive, traumática, ok? Essa é a diferença do modo Growth para o modo de Radical Change, As duas têm mudança, mas a mudança do modo de crescimento, do modo Growth, ela é uma mudança mais paulatina, mais planejada, enquanto a de Radical Change, como o próprio nome está falando, é de uma mudança radical. É uma mudança rápida, é uma mudança que o planejamento ele tem que ser objetivo, ele tem que ser curto, ele tem que ser ágil, ok? Beleza. Claro que essas abordagens, pessoal, elas podem se sobrepor, Por exemplo, eu posso estar querendo crescer, um modo Growth, ao mesmo tempo que eu estou lidando com problemas, no modo Trouble. Essas divisões aqui desses padrões são só didáticas. Então, na prática, é claro que você vai ter uma certa sobreposição e paralelismo entre esses modos, ok? Beleza, esse foi o conceito de tipos de implementação de gerenciamento de serviços de TI na ISO 2011. Próximo conceito que a gente vai estudar é o conceito de organização, Como é que você deve estruturar a sua organização segundo a ISO 2011. Ela diz que você vai estruturar em basicamente dois níveis, o nível estratégico e o nível tático/operacional. Cada um vai ter relacionamentos específicos e estruturas específicas, ok? Vamos lá, o primeiro nível é o nível estratégico. Basicamente, são esses elementos que você está encontrando aí nesse quadrado aí do meio, nesse retângulo aí do meio que vocês estão vendo, A ITIL diz, você deve estruturar a sua organização em nível estratégico em 4 elementos que se relacionam com outros processos da sua organização. O primeiro elemento, um primeiro comitê aí, seria o grupo de direção da TI. É um grupo que é composto por executivos de negócio, fornecedores de serviços de TI. É o grupo que garante que a estratégia da empresa é adequadamente representada. É o que conversa diretamente com a alta administração da sua empresa. Beleza, então o grupo de direção da TI. Temos o escritório de gerenciamento de projetos. Quem já estudou PMBOK lembra muito bem disso daqui, o famoso PMO, o Project Management Office, que garante que todos os projetos e programas da sua empresa são avaliados, são gerenciados e são relatados de acordo com a estratégia da sua organização. Estratégia essa que foi definida pela diretoria da TI, ok? Por aquele grupo de direção da TI que vocês estão vendo ali dentro. Temos o escritório de gerenciamento de serviços, que é parecido com o escritório de projetos, mas que coordena processos e funções que gerenciam serviços do provedor durante todo o seu ciclo de vida. E por fim, o gerenciamento de relacionamento com o negócio, como uma função interna da sua organização, caso você lide com clientes internos. Então você tem que gerenciar o relacionamento com o negócio desses clientes internos. E esse próprio gerenciamento de negócio, ele aparece ali como um processo, ali na esquerda, a caixinha verde ali que vocês estão vendo, caso os seus clientes sejam externos. Aí você vai ter realmente um processo para lidar com clientes externos, para fazer o relacionamento de negócio com eles. E ali na direita, alguns processos do Service Strategy que nós já estudamos. Gerenciamento de portfólio, gerenciamento financeiro, gerenciamento de demandas e um processo novo de gerenciamento estratégico para serviços de TI.
Então, basicamente, a sua organização ela deve estar estruturada dessa seguinte maneira, né? Esses processos aí, que são essas caixinhas verdes, aí em nível estratégico, para se relacionar com esses comitês que estão dentro dessa caixinha azul aqui, que é o grupo diretivo da TI, os escritórios de projetos e de serviços e o gerenciamento de relacionamento de negócio como uma função interna da sua organização, beleza? Lembrando que o gerenciamento de relacionamento com o negócio, ele basicamente articula, ele faz o meio campo, né? Ele comunica a estratégia do cliente ao provedor de serviços. Nesse meio campo entre cliente e provedor, quem faz é justamente esse processo de relacionamento com o negócio que a gente vai estudar daqui a pouco, ok? Beleza. Falei que eram dois níveis, né? Um nível estratégico e a gente tem um nível tático operacional. Quais são os comitês, quais são as estruturas aí por trás? Aí são as estruturas tecnológicas, né? As funções técnicas da sua empresa. Basicamente o gerenciamento técnico, o gerenciamento de aplicações e o gerenciamento de operações. Que são funções na ITIL, né? A partir da ITIL, já desde a ITIL V3, tem 4 funções, né? O Service Desk, que não está aparecendo aí, e essas outras 3 funções. Gestão técnica, de aplicações e de operações, né? São as suas estruturas técnicas da TI, tática e operacional propriamente dita. Aqui eu não estou falando de auto-administração, aqui eu não estou falando de gerentes sêniores, aqui eu estou falando da peãozada mesmo, ok? Dos técnicos, da galera que gerencia as aplicações, as operações rotineiras da sua empresa. Por quê? Porque é um nível mais operacional, né? É um nível do dia a dia. Então, por isso, esse nível daqui vai lidar com todos aqueles processos que nós já conhecemos, táticos e operacionais da ITIL. Capacidade, configuração, liberações, disponibilidade, problemas, incidentes, catálogo, acesso. Basicamente, vocês estão vendo aí processos dos estágios de Service Design, Service Transition e Service Operation. Beleza? Ok. Basicamente isso, pessoal. Talvez esses gráficos caem em prova. Isso daqui, na minha opinião, tem uma probabilidade menor de cair em prova, né? Porque são muitos modelinhos aí, né, de como essas coisas se relacionam. Esse tipo de detalhe, as provas costumam não focar tanto nelas. De qualquer forma, tá aí, é um esclarecimento adicional da ITIL 2011. A sua organização ela pode ser estruturada nos níveis estratégico e nos níveis tático-operacional. Nos níveis estratégicos, você tem todos aqueles comitês diretivos, escritório de projetos, escritório de serviços e os relacionamentos com o negócio. No nível tático operacional, você tem as funções técnicas, de aplicação, de operações, etc. e os processos do Service Design, Transition e Operation. É só lembrar disso, que se caso isso cair em prova, você vai lembrar como essas coisas se relacionam, ok? Enquanto no nível estratégico eu tenho os processos do Service Strategy, aqui eu tenho os processos dos outros estágios, né? Design, Transition e Operation, beleza? Ok. Bom, o último conceito aqui, pessoal, eu acho que não vai dar tempo de ver os processos aqui nesse trecho. É um conceito bem interessante, né, que surgiu, um tópico que foi incluído na ITIL 2011, que é o de Cloud Computing. Esse daqui eu acho que tem muita chance de começar a cair em prova. Por quê? Porque Cloud Computing é um tópico novo, é um tópico que está na moda, está na mídia. Todo lugar, toda palestra que você vai, você vê as pessoas falando sobre Cloud Computing, dizendo que é o futuro, dizendo que é a nova área da TI. Então, estou trazendo isso aqui para vocês, que na verdade essas informações, elas vêm no apêndice do Service Strategy, tá? Mas como é um tópico muito novo, que está muito em voga na mídia, então estou trazendo aqui porque pode muito bem cair em prova, há uma alta probabilidade disso. Então vamos lá. Alguns parágrafos foram incluídos para descrever como é que a TI agora, pessoal, ela é impactada por Cloud Computing, né? Por computação em nuvem. Tudo isso foi adicionado no apêndice que eu falei para vocês da estratégia de serviços. E esse apêndice ele descreve características de serviços cloud, tipos de serviços na cloud e componentes de uma arquitetura cloud. A gente vai ver tudo isso aqui agora, certo? Agora veja, é claro que esse é um assunto extenso, né? Eu necessitaria de uma aula inteira para abordar esse assunto aqui. Para falar de cloud, eu teria que falar de SOA, eu teria que falar de web services, eu teria que falar de arquitetura de sistemas. Isso aí é outra área de conhecimento, outra aula. Provavelmente, inclusive, o professor Rogério deve ver isso com vocês. Isso não vai ser comigo. Aqui eu estou mostrando os entendimentos básicos que a ITIL traz sobre esse assunto no apêndice do Service Strategy, tá? E é engraçado que, na verdade, a ITIL diz, inclusive, que ainda é muito cedo
para você definir um conjunto de melhores práticas na cloud, né? O tópico ele é muito recente, então ao invés disso, o que ela busca fazer é apenas resumir os principais entendimentos atualmente sobre esses assuntos, ok? Bom, os entendimentos são esses aqui, vamos lá. Está lá na tela para vocês. Ó. O princípio básico da cloud é de prover serviços de TI na rede sob demanda. Então, serviços em cloud computing, todos eles rodam em rede, todos eles rodam na internet e funcionam sob demanda, né? Você tem clientes que demandam aquele serviço, ele não é alocado fixamente ao cliente. Aquele serviço ele é alocado ao cliente sob demanda. Então o cliente vai lá, usa aquilo, depois que ele termina de usar, ele desaloca aquele serviço. Então, serviços na cloud são alocados sob demanda. Clientes não se importam com a forma de entrega de um serviço, desde que ele atenda a seus objetivos. Ok, ele não importa de onde está vindo esse serviço na cloud, pessoal. Serviços na cloud aí famosos, né? Por exemplo, Google Docs, aplicativos de e-mail. Você não está preocupado em aonde essas informações estão armazenadas, quais são os servidores, qual é a configuração de hardware, qual é a topologia por trás disso. Você só se importa com as suas necessidades, se aquilo atende ou não os seus objetivos com aquele serviço que você quer alcançar, certo? Bom, serviços na cloud devem ser elásticos e escaláveis. Ou seja, elástico, ele deve ter a capacidade de crescer e diminuir de acordo com a demanda. Às vezes você tem picos de demanda, então você vai alocar mais poder de processamento, mais capacidade, mais desempenho para esse seu serviço. Em outros momentos, você vai ter bem menos demanda. Então, serviços na cloud, a gente diz que são elásticos, né? Eles devem crescer e diminuir de acordo com aquela demanda que eu já expliquei a vocês, né? Serviços na cloud são alocados sob demanda. E claro que eles têm que ter escalabilidade, né? Que tem a ver justamente com isso. Aumentar ou diminuir o porte, a capacidade de absorver mudanças no perfil de demanda desses seus serviços, certo? Devem ser capazes de contrair ou expandir a sua capacidade de acordo com a demanda. Beleza, vamos lá. Características de serviços na cloud, né, do cloud computing, segundo a visão da ITIL. Primeira característica, a entrega ela é sob demanda. Então, os clientes eles podem acessar esses serviços onde e quando eles precisarem, através da internet ou intranet, ok? Acesso ubíquo. Ubíquo é universal, tá, pessoal? Anytime, anywhere, tá? Qualquer lugar, qualquer hora. Então, qualquer cliente pode acessar um serviço na cloud, mesmo que seja um cliente com baixo poder de processamento, tá? Porque o processamento na cloud ele se dá todo na nuvem, né? E não na máquina do cliente, usando protocolos de rede. Então, você vai aí acessar um serviço a qualquer hora, em qualquer lugar, usando redes onde esses serviços na cloud estão rodando. Beleza. Existe um pooling de recursos na cloud, né? Dispositivos físicos e virtuais são dinamicamente alocados e atribuídos de acordo com a demanda do cliente. Então, se você precisa de mais computador, ok. No pool de recursos daquele serviço na cloud, você vai ter mais servidores, mais poder de processamento, mais capacidade que pode ser alocada dinamicamente, certo? Característica de elasticidade, né? Já falei, os serviços eles podem ser escalonados rapidamente para aumentar ou diminuir a capacidade desse serviço na cloud em tempo real, para atender a demanda daquele momento dos clientes que estão acessando o seu serviço. Crescer e diminuir dinamicamente, né? Em tempo real. Serviços na cloud devem ser mensuráveis. Que veja, pessoal, já que normalmente esses serviços na cloud eles usam o esquema de pagar por uso. Veja, uma coisa é você pagar por uma licença de um software, como um Microsoft Office, como um banco de dados que você tem instalado na sua máquina, coisas desse tipo. Outra coisa é você pagar pelo uso, como um serviço dinâmico que você consome na cloud. Então, é o famoso pay per use, né? Você paga pelo uso daquele momento do serviço. Então, como normalmente esses serviços na cloud são nesse esquema de você pagar pelo uso, claro que você tem que ter uma forma de mensurar o uso desses serviços, para que você possa calcular a conta que você vai enviar para o cliente. O uso desses recursos ele é monitorado, ele é controlado, ele é relatado. Não, então o cliente ele usou esse serviço aqui durante 2 horas, que consumiu tanto de poder de processamento e processou tantos dados. Beleza, isso daqui custa X para você.
Y para você e assim por diante, certo? Então, já que esses serviços são pagos por uso, você tem que ter uma forma de mensurar o uso desses serviços para mandar a conta de volta ao seu cliente. Ok, essas são as características de Cloud Computing. Isso aqui é o tipo de coisa que costuma cair em prova, né? Quais são as características? Dentre as características a seguir, quais são aquelas aplicáveis a serviços na cloud de acordo com a ITIL? Beleza, são essas 5 aqui que eu acabei de explicar para vocês, ok? Vamos lá. Tipos de serviços na cloud, pessoal. É o seguinte, a ITIL diz que existem basicamente 3 formas de você prover serviços na cloud. Você pode fazer isso como um Software as a Service, o famoso SaaS, né? Essa primeira camada, pessoal, é a camada de software, o próprio nome está dizendo, né? Onde o provedor de serviço permite que um cliente use o seu software sem esse cliente ter que necessariamente comprar o software. Por quê? Porque o software está na nuvem, o software está na cloud, ele está usando, o cliente está usando algo sob demanda, sem ter que instalar nada no seu computador, né? Por exemplo, software de escritórios, como o Google Docs, por exemplo. Software de gerenciamento de projetos, como o Project Server da Microsoft, que também roda na cloud. Softwares de monitoramento, Service Desk, assim por diante. Então, essa primeira camada do Cloud Computing, Software as a Service, é a camada de software. É a camada dos serviços propriamente ditos. É a camada que o cliente realmente enxerga. Beleza. A camada do meio, de Platform as a Service, a famosa PaaS, é onde nesse tipo de serviço aí o prestador ele vai vender um ambiente de desenvolvimento e as ferramentas de suporte desse ambiente que podem ser utilizadas por clientes para desenvolver os seus próprios aplicativos e serviços, certo? Então, é como ocorre, pessoal, no mundo tradicional, né? Você tem ambientes de desenvolvimento Java, você tem ambientes de desenvolvimento .NET, você tem ambientes de desenvolvimento na cloud. Esses ambientes de desenvolvimento atuam nessa camada do meio que a gente chama de Platform as a Service. Tem vários hoje no mercado. A Google tem a sua engine para isso. A Microsoft, o Windows Azure, é isso daí, é Platform as a Service, certo? Essa é a camada do meio onde você fornece uma plataforma para terceirizados, né, outros fornecedores de serviços desenvolverem em cima daquilo ali os seus próprios serviços. Isso é Platform as a Service, é uma forma de você prover serviços na cloud. Por fim, você tem a camada física, né? Você tem a camada de infraestrutura, né? A famosa IaaS, né? Infrastructure as a Service. Aí o prestador de serviço vai vender um serviço de infraestrutura, de recursos, armazenamento, poder de processamento, coisas desse tipo. Aí em cima disso os usuários podem implementar aplicações nessa infraestrutura e usar essa infraestrutura como base para serviços internos ou externos a seus clientes. Ok. Isso são formas de você disponibilizar serviços na cloud. Existe o conceito de tipos de cloud, né, que vai ser aqui o último conceito sobre cloud computing que a gente vai estudar para fechar esse trecho, né? No próximo a gente vai ver os processos do Service Strategy aqui. 4 tipos de cloud segundo a ITIL, pessoal. Cloud privada. O próprio nome está falando, né? É uma cloud que é privada de alguma empresa. Alguma empresa é dona daquela cloud. É uma cloud fechada. Ela é provida por uma organização dentro de uma rede privada que pertence à própria organização. Ninguém de fora daquela empresa consegue acessar essa cloud. Ok. Cloud comunitária. Não é uma cloud pública, tá? Ela é um meio termo entre uma cloud privada e uma cloud pública. A cloud comunitária, ela não é totalmente aberta, mas ela opera em nome de um grupo de empresas que compartilham interesses comuns. Por exemplo, você pode ter um grupo de universidades que querem compartilhar informações, né? Divulgar algo aos seus alunos, aos seus professores. Então essas universidades, sei lá, 4, 5, 6 universidades, elas podem se juntar, né? Fazer uma espécie de consórcio para criar uma cloud comunitária. Não é uma cloud totalmente pública, aberta, mas também não é totalmente fechada, né? Porque você tem grupos de organizações por trás dessa cloud. Isso é o que a ITIL chama de cloud comunitária. A cloud totalmente aberta, cloud pública, que normalmente é o que a gente utiliza, né, na internet. Essas clouds do Google, da Amazon, da Microsoft. É uma cloud pública, é uma cloud que tem como público-alvo um público geral. Como tudo na vida, as coisas não são totalmente separadas. Você tem sobreposições. Então a cloud híbrida é uma combinação de 2 ou mais tipos de cloud. Por exemplo, você pode ter uma cloud comunitária,
certo? Que tem um grupo de empresas aí por trás, mas que parte dessa cloud comunitária é pública. Parte desses dados não tem para que você esconder. Então você pode ter uma cloud metade comunitária, metade pública, dependendo das informações que são disponibilizadas em cada um desses escopos dessa cloud aí, ok? Bom, beleza, pessoal. Nesse trecho, basicamente, a gente viu esses conceitos sobre cloud computing, que é um assunto muito provável de cair em prova, tá, pessoal? Principalmente nos próximos meses, nas próximas provas, nos próximos anos. Vimos tipos de implementação de gerenciamento de serviços, aqueles modos, né? O modo Even Kill, Trouble, Growth e Radical Change. Quem não entendeu, dá uma olhada lá de novo. São 4 padrões diferentes da sua empresa implementar gerenciamento de serviços nela, de acordo com a situação na qual ela se encontra, né? Se ela está na calmaria, se ela está passando por uma mudança radical, se ela quer crescer, se ela está com problemas críticos, né? Vários tipos de implementação. E a gente viu como é que você organiza a sua empresa em níveis estratégicos, tático e operacional. Beleza? Esses foram os últimos conceitos aqui que restavam para a gente ver sobre Service Strategy. Próximo trecho a gente vai ver os processos. Basicamente os 2 processos que tiveram mudanças significativas nesse estágio daqui, que foram os processos de gerenciamento de relacionamento com o negócio, ok? A gente vai ver esse processo daí, um processo novo da ISO 2011, e gerenciamento de estratégia para serviços de TI. É isso que a gente vai ver no próximo trecho, quando a gente voltar. Até daqui a pouco.